bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo, com carinho, toda semana para você. Fala galera, tudo bem? Muito bem-vindo, muito bom estar com vocês aqui de volta, voltando a ser host no episódio do Love the Problem, né? Saudades de conseguir ser host aqui de um episódio junto com vocês. E o assunto hoje é um assunto quente, né? Estamos chegando aí, final de ano agora, setembro para outubro, um monte de gente ouvindo aqui, falando, pensando em planejamento estratégico e junto com eles os OKRs, né? Então o papo de hoje a gente trouxe duas pessoas muito queridas, que já trabalham comigo há um bom tempo, vamos botar assim, começando por ele, né? Convidado externo, a gente começa por ele, né? Pô, vamos fazer as honras aqui. Um cara que teve o prazer, e talvez um dos poucos caras que passou por mais de um papel no uso de OKRs, mas sempre com uma função de colar o planejamento estratégico com a execução e os resultados que está vindo em papéis diferentes, o papel inclusive de multiplicador ali, de semeador interno do uso dos OKRs, a cola desse planejamento estratégico. Muito bem-vindo, André Tonellini, diretor do Banco Carrefour. Fala CFC, obrigado aí, obrigado, olá pessoal, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês falando sobre OKR, sobre planejamento estratégico, é um tema que me gera bastante entusiasmo e que sempre a gente está aprendendo, né? Muito bom, muito bom. Ó, já vou avançar aqui que Tonellini, André, é Tonel, tá? Para os íntimos aqui, eu não consigo chamar ele de outra coisa. Se eu chamar de André, eu acho que eu tô dando bronca nele. Então é Tonel, tá, gente? Só para alinhar aqui. E junto, uma baita especialista nossa aqui da K21/Nowhere, a Rafaela Fonseca, vulgo Rafinha. E aí, Rafinha, tudo bem? Dá um alô pra galera. E aí, pessoal? Um prazer estar aqui mais uma vez, né? Voltando agora, né? Depois do retorno do Love the Problem. Já sou figurinha carimbada aqui, né? Acho que já devem ter me ouvido falar de OKR em outros episódios. O último, se não me engano, foi sobre metas e OKRs. Já tava com saudade, que tinha uns meses que eu não aparecia por aqui. Então, muito bom estar de volta com vocês. Uma coisa muito legal, né? Com a presença de duas pessoas aqui que, vivem e vivem todos os dias o cenário de OKR, de planejamento estratégico na veia. Isso, obviamente, traz as dores e delícias de quem tem experiência, certo? Aí vou começar contigo, Tonel, aqui. Planejamento estratégico, essa fase do ano, né? A gente vai chegando aqui no Q4, então é a hora de começar a falar de orçamento, planejamento estratégico, rever, tudo mais. E eu queria ouvir de você um pouquinho, assim, o teu principal link, o teu principal aspecto seja de sucesso, seja de desafio, de aprendizado, de como pegar aquele PPT, aquela visão bonita, aquela visão, de fato, idealizada do planejamento estratégico. Por que descer isso? Por que essa gestão de resultados, OKRs, essas coisas? Como é que essas coisas se ligam para você? Como é que isso deu liga para você na tua experiência, cara? Bom, CFC, eu acho que o planejamento estratégico é algo que é comum em todas as empresas. Como você disse, chega final de ano, o pessoal começa a montar e pensar. Pelo menos a experiência que a gente teve aqui é que quando você consegue traduzir isso de maneira mais simples para todos na empresa, em 4, 5 objetivos chaves, com os resultados muito bem atrelados, você consegue dar uma unidade mais forte para a empresa, uma direção mais garantida para a empresa e fazer com que cada uma das áreas, seja o modelo que você trabalha, seja no modelo por estruturas funcionais, seja no modelo de agilidade, squads, fica mais fácil você conseguir vender e você conseguir engajar os times num objetivo comum, numa direção comum. Então eu vejo muito uma forma de você traduzir de maneira simples e rápida toda uma estratégia que às vezes é montada com uma série de cenários, uma série de backgrounds que hoje fica mais difícil você conseguir passar todo esse detalhe dentro de um planejamento, dentro de uma reunião, principalmente em todos os layers da empresa, né? E nesse mundo, né, vamos botar assim, híbrido que vivemos cada vez mais difícil, né? O que não falta é comunicação, o que não falta é texto para lá e para cá, ter poucos e bons que consigam unificar a mensagem é fundamental. Mas aí, Rafinha, até pegando no gancho aqui que o Tonel levantou, poucos e bons, objetivos, clareza de resultado, desdobrar para todos os layers. Fala um pouquinho para mim do teu lado aqui. Planejamento estratégico, visão, desdobrar isso, tranquilo, facinho de fazer, de boa. Como é que você tem visto também aqui? Boa.
Uma facilidade grande que a gente tem é quando a gente tem líderes que conseguem tomar decisões, né, de forma assertiva e rápida na hora que a gente vai fazer essa priorização. Então, muitas vezes, quando a liderança já está muito conectada com qual é a estratégia, qual é a visão, né, de longo prazo da organização, as escolhas nessa hora de priorização começam a ficar mais fáceis, né? Quando a gente tem lideranças que discordam do caminho para onde a gente está indo ou que ainda não estão 100% alinhadas, aí a gente precisa de um tempo maior, de conversas mais profundas, de análise de mercado, análise de concorrente, de cliente, para que a gente realmente consiga chegar nessa visão compartilhada, né? O que eu vejo é que quando a visão ela é compartilhada e tá todo mundo na liderança alinhado, para que a gente consiga fazer os próximos passos, que é definir de fato objetivos, key results, comunicar isso e levar para as pessoas para engajar todo mundo, fica muito mais fácil. Eu costumo até dizer, né, pra galera, quando a gente tá falando de OKR, nas aulas e tudo mais, que a parte mais fácil é escrever objetivo e key result, porque a parte mais difícil vem por trás, que é você saber qual é a sua estratégia, fazer as escolhas difíceis, ter clareza das prioridades e conseguir alinhar o pessoal nessa visão, né? Ó, aí vocês não estão vendo agora, vocês que estão escutando aqui o episódio, vocês não estão vendo, mas o Tonel balançou a cabeça assim, tão efusivamente que não tem jeito, né? Fala, Tonel, fala que eu te escuto, vai. O que você concordou aí com a Rafinha? Eu tava pensando aqui, enquanto a Rafa tava falando, é que, cara, o PPT aceita tudo, né? Então é fácil você colocar as coisas no PPT, apresentar aquele planejamento estratégico bonito, escreve os objetivos, mas a realidade, o dia a dia, ele traz outras dificuldades e às vezes até o seu planejamento ele não consegue ser efetivamente executado da maneira que você gostaria ou que você imaginava. Eu lembrei aqui do exemplo, não tão recente mais, da pandemia. A gente tinha acabado de definir os nossos OKRs para o ano, e quando foi em março, fecha o escritório, todo mundo em casa, o cenário muda completamente, porque você tinha um setor de serviço, principalmente o setor de serviço de rua, praticamente fechado. Nós trabalhamos com um produto que é um produto de crédito, que está vinculado a consumo, vinculado a serviço, vinculado à renda, efetivamente, das famílias. A gente falou, cara, esses OKRs aqui joga no lixo, o planejamento desse ano joga no lixo, e a gente precisa, em 15 dias, revisitar toda a estratégia da empresa. Então, o ferramental do OKR nos ajudou muito nisso, porque em 2 semanas nós redefinimos os nossos OKRs e rapidamente estava a empresa toda alinhada novamente para um objetivo adaptado, vamos dizer assim, ao planejamento estratégico anterior. Não é um objetivo completamente contrário. O que a gente fez foi mudar o pacing pelo objetivo que a gente estava perseguindo, dado a situação e o momento que a gente estava passando. E isso trouxe muita facilidade na hora de você explicar para as pessoas entenderem o porquê dos movimentos. E eu acho que me veio isso na mente quando a Rafa estava falando, de que às vezes você pensa que vai para um caminho, a hora que você chega lá, então, não é tão bem assim, não vai dar para fazer isso dessa forma que a gente imaginou, e te dar essa mobilidade é muito bom para você fazer esses ajustes de rota. Gente, eu juro, você que está ouvindo aqui, eu juro que a gente não combinou nada disso. Ele trouxe uns exemplos que, para mim, assim, né, pessoalmente, um dos exemplos mais legais que eu já vi acontecendo ao OKR, exatamente porque pandemia entra quase que num modo defesa, certo? Quase todas as empresas ligadas ao varejo, de alguma forma, mudaram o cenário de que, cara, não tem expansão no momento de pandemia, certo? Está aumentando demais o risco. E esse é um exemplo pessoal aí do Tonel, né, que o Tonel viveu na pele, um dos mais legais que eu já vi acontecer, porque é sobre, de fato, o item de backlog que tá lá no time rodando, etc, a gente vai questionar porque não mudou a visão estratégica da empresa. Eu acho que essa é uma coisa legal, né? Rafinha, Tonel, eu queria ouvir de vocês, porque muitas vezes a gente tá executando, nesse mesmo ano, eu passei em alguns clientes que estavam executando a visão estratégica e o backlog da mesma forma, só que em junho. Pô, vocês em março, ou seja, muito rápido, né? De janeiro para março ali, quando a pandemia chegou. Cara, peraí, não faz sentido eu continuar simplesmente executando o plano porque já mudou. Isso é a essência, de fato, de conseguir usar o método para discutir resultado e qual é o desdobramento disso na prática, né? E todo, obviamente, o impacto que isso gerou nos liderados, no backlog e tudo mais. Então, não trivial de fazer, certo? Eu queria explorar mais aí contigo, Tonel, contigo, Rafinha, para vocês chegarem nesse ponto de fazer isso. Alguns aprendizados anteriores provavelmente já tinham rolado, algumas fichas já tinham caído para ter esse nível de, digamos assim, sagacidade, agilidade, a essência de agilidade que a gente está falando aqui, certo? Não sobre método A, B ou C. O que já tinha aprendido para conseguir chegar nesse ponto de, coragem de... Porque você era um diretor, certo, Tonel? Ali nesse momento, frente aos outros. Qual o tempero para fazer isso? Porque não é trivial, certo?
Começa porque toda a direção já estava trabalhando nesse mesmo tipo de mindset, né, com essa cultura de olhar para o objetivo, trabalhar objetivos comuns em todas as áreas. Tinha um apoio forte do executivo sênior da companhia. Isso facilita bastante. E eu acho que o aprendizado foi muito esse piloto. A gente estava ali já na 3ª ou 4ª rodada de OKRs. Então a gente já tinha um pouco essa cultura na organização e você conseguia facilmente, não diria facilmente, mas você conseguia fazer as adaptações sem que as pessoas questionassem efetivamente essa mudança. Alguns ajustes, na verdade, eles até aceleraram algumas decisões estratégicas, como, por exemplo, digitalização dos nossos serviços. A gente já vinha buscando a digitalização dos serviços, a evolução dos nossos canais digitais. Basicamente, ele foi uma alavanca para a gente aumentar o sprint ali nesses backlogs e segurar alguns outros backlogs, como você deu o exemplo, de expansão de risco, de crescimento de carteira. Para aquele momento não faria sentido. Acho que um dos aprendizados é muito esse. Eu acho legal também, eu comecei a lembrar aqui do começo de tudo também, Tonel, e é legal lembrar que quando a gente fez o primeiro piloto de OKR era um assunto, né? Não era a estratégia inteira da empresa. A gente escolheu um assunto durante 3 meses ali, falando, beleza, vamos testar o que é esse negócio de OKR aqui, se vai funcionar mesmo para o contexto de vocês, se é o que vocês estão esperando. E a gente pilotou aquele assunto estratégico, aprendemos muito, erramos muito naqueles 3 meses, mas dentro de um cenário bem controlado, para depois sim olhar e falar assim, ok, a gente compra essa ideia, a gente quer usar os OKRs de forma robusta, sistêmica aqui para a organização como um todo. E quando chegou nesse caso da pandemia, já tinha passado ciclos, né? Já tinham acontecido ciclos também de estratégia, as pessoas já sabiam, como você falou, né? Eu não tinha que convencer as pessoas de que usar o OKR ia ajudar nesse processo. Não tinha que convencer delas de por que a gente fez esse movimento, porque a gente já tinha passado um caminho, né, falando sobre isso. E são coisas que não acontecem, né, do dia pra noite. A gente precisa de uma experiência no uso de OKR para conseguir desenvolver isso. E um outro diferencial importante, né, tava lembrando muito aqui também da sua liderança com as pessoas, de uma liderança próxima, de uma liderança muito questionadora, mas que estava ali para ajudar a responder, né? Eu lembro de reuniões, assim, às vezes o Tonel fazia umas perguntas pra galera sobre visão de negócio, o resultado que era esperado, a galera dava uma travada, assim, aí depois pegava e falava assim, não, é isso, vamos seguir. Ou então, putz, Tonel, não sei bem como é que a gente vai fazer isso não. E você sempre tava lá pra dizer, então tá bom, então vamos sentar junto, vamos desenhar aqui, eu faço com você a primeira vez, pra depois a gente seguir. E isso ao longo do tempo permite que você desenvolva uma verdadeira visão e propriedade sobre os resultados de negócio em quem você lidera, porque senão você teria que estar envolvido em 100% das decisões, né? E hoje a gente já consegue observar o quanto a maturidade das pessoas que trabalham contigo foi evoluindo ao longo desse tempo. Foi uma coisa muito bonita, assim, de se ver, e não só bonita, né? Porque é o que dá resultado também, é o que faz a gente passar pelas crises, pelas dificuldades e pelos desafios, né? É isso mesmo, Rafa. Eu acho que a essência do OKR, a essência da agilidade, a essência de métodos ágeis, quando a gente conversa, é um pouco disso, né? Você transformar um pouco a forma como você lidera a organização, lidera os times, desenvolve as pessoas. Nem ao céu nem à terra, acho que nem sempre a gente vai usar 100% de uma metodologia ou outra, mas quando você vai para um planejamento estratégico, uma visão, geralmente ela é construída mais top-down, mas quando você começa a desdobrar isso, ela precisa ser validada, ela precisa trazer hipóteses bottom-up, né? Você precisa trazer as pessoas para participar. E a hora que você faz isso, você acaba estimulando não só o desenvolvimento dessas pessoas com uma visão mais estratégica, com uma visão de negócio, mas também você se surpreende, às vezes, com coisas que a alta liderança não estava imaginando, não estava pensando, seja dificuldades, seja oportunidades, que esse time traz, né? E você dá esse senso de autonomia e de accountability muito mais forte para as pessoas. E a partir do momento que isso acontece, é mais fácil, inclusive, você liderar, porque você lidera pelas perguntas, pelas provocações e não fica aquela velha expectativa de que, não, a pessoa que está ali é o meu gestor, é meu líder, ele tem que ter todas as respostas. Isso não existe. Perfeito. Cara, óbvio que, poupando nomes aqui, a gente não precisa dar nomes, né? Vamos falar aqui, mas fala de uma situação que te surpreendeu, assim, com teus liderados e coisas assim, que você puder contar, óbvio, mas queria muito ouvir, assim, um exemplo de, uau, puta, o time, caraca, eles pegaram. Eu não precisava nem estar aqui se bobear, porque a galera, olha isso, olha que maneiro, que tá vindo deles, tá vindo de baixo aqui, né, dos liderados. Tem algum exemplo que te vem à mente, assim? Tem exemplo, sim. Na época
que a gente, principalmente ali no movimento da pandemia, quando a gente começou a fazer a mudança de chave ali, na época o Thomas era o head da agilidade dentro da organização, e o Thomas puxou a liderança não só de mudar os nossos OKRs, mas ele criou vários war rooms para trabalhar aquele momento de crise. Poxa, vamos montar um war room aqui. Como é que a gente faz com que as pessoas tenham acesso às necessidades dela para fazer o trabalho diário? Como é que a gente envolve as diferentes áreas, desde estrutura de notebook para 100% das pessoas em casa, acessos, toda a parte de infraestrutura. Então ele ajudou a coordenar tudo isso e envolveu vários times, e você via 5, 6 war rooms para tópicos diferentes, todos sincronizados e rodando. E ele trazia semanalmente pra gente como é que isso estava evoluindo, o que tinha de impacto ou de gargalo, aonde a gente precisava entrar e dar um apoio para eles. Então você via a própria engajada em fazer esse movimento acontecer, sem que você precisasse ficar fazendo um estímulo a cada interação. Acho que esse foi um exemplo que foi muito positivo. Muito legal, muito legal. E imagino, cara, nesse processo aí agora, né, trazendo um tópico que vem normalmente, o uso de OKRs, de você começar a fazer essa execução, no final das contas, eu gostei muito, Tonel, que você falou uma coisa sobre, no final das contas, é sobre tirar do PPT e trazer para a vida real, para a execução e conectar as coisas. Afinal, é sobre fazer uma execução estratégica diferente e que use o cérebro de todo mundo, certo? Porque a gente está olhando para números, a gente está pensando nas soluções, e esse exemplo também do Thomas foi muito legal, porque é sobre isso, é tipo como habilitar num cenário super caótico, como estava no início de pandemia, que isso aconteça. Só que aí, quase 100% das adoções que a gente passa no mercado, a gente vê muito a famosa dificuldade de mas agora eu estou fazendo uma gestão por resultado num ciclos cada vez mais curtos de tempo, e o bicho está pegando. Porque eu não tenho esse número, ou peraí que esse dado ele tem que estar ali a colar. Não dá para fazer esse tipo de apuração semanal do dado, porque como você ajudou a talvez hackear esse padrão tão comum, né? O antipadrão tão comum, porque isso é difícil, né? Você simplesmente trabalhar uma gestão por resultados não significa que você vai ter os dados à mão ali passando. Até tipo para elaborar qual é o conceito do dado que está por trás e tudo. Então, ouvir um pouquinho da experiência tua, da Rafinha aqui, sobre como é que você faz para hackear esse anti-pattern tão comum de ver nas empresas, nas organizações que a gente passa. Acho até legal você falar, eu lembrei, e a Rafa vai lembrar bem, as primeiras rodadas, acho que a primeira e a segunda rodada que a gente fez de OKRs, a gente caiu nessa cilada, né, de criar QRs que a gente não conseguia medir, que a gente não conseguia criar o indicador, que a gente não tinha ele pronto. E aí a gente rodou ali um mês, check-ins semanais e assim, não, ainda não rodou o número. Falei, cara, gente, vamos esquecer isso aqui, vamos pensar qual é o número que a gente tem, qual é o indicador que a gente tem, que hoje já existe, está presente na organização e que vai nos demonstrar que a gente está caminhando para aquele objetivo que a gente quer chegar. Esquece efetivamente que o melhor QR, o melhor indicador é o XPTO, mas se eu tenho alguma outra coisa aqui que me dá essa tendência, é melhor do que eu simplesmente ficar tentando navegar e criar um esforço gigantesco para montar um indicador que a organização não tem nem histórico e não sabe nem a hora que começar a ler ele, qual a tendência, se isso é bom ou se é ruim, porque eu nunca acompanhei esse indicador por um tempo. Acho que a simplificação, né, o menos é mais, sempre é bem-vindo. E muitas vezes, os indicadores que são essenciais, você já tem no negócio, você já está acompanhando. Você não precisa sofisticar demais para começar a olhar para o seu objetivo e falar se eu estou indo bem, se eu estou indo mal, como é que eu preciso ajustar minha rota. Olha que coisa louca, né? Vai lá, Rafinha, mas assim, coisa louca, porque no final das contas o líder, um diretor falando que, tá tudo bem você não ter algum dado ainda, e é melhor até não tentar ficar insistindo nisso do que ficar inventando e demorando um processo. Ou dizendo que não dá pra fazer a gestão por resultado ainda, porque peraí que eu vou fazer um projeto estruturante de 3 meses aqui para montar aqui um conjunto de dados, etc e tal. E aí, Rafinha, o que você manda? Quando o Tonel falou, eu fiquei lembrando, eu lembrei dos primeiros rascunhos, assim, da gente olhando e falando, putz, será que vai mesmo essa quantidade de números e tal? Eu acho que tem um ponto legal de estudo que a gente às vezes precisa que as pessoas aprendam um pouquinho pela dor. Então, às vezes não adianta você chegar logo de cara e falar assim, pessoal, vocês estão querendo medir esse bando de coisa aqui que vocês não conhecem ainda. Você precisa passar por aqueles check-ins que o número não vem e que as pessoas estão lá olhando e falando, poxa, não sei dizer se avançamos ou não avançamos, para elas entenderem qual é o problema de você realmente tá pegando vários dados que ainda não estão bem formatados, né? Então, esse aprendizado é ótimo. O que é crucial? Que a gente consiga agir o quanto antes, porque também eu não vou passar 6 meses
fazendo check-ins em números inexistentes, né? Pra galera olhar e desacreditar, né? Falar, OKR não funciona porque nada andou nos últimos 6 meses. É você ter o timing exato de intervir ali pra poder dizer, peraí, vamos parar e vamos simplificar, né? Que eu acho que o Tonel fez com muita maestria nesse contexto. Outra coisa que eu acho que é muito importante é que a gente tenha poucos QRs, então reforçando esse menos é mais aí. Não só os QRs que são conhecidos, os números que são conhecidos pra gente, mas aqueles que são realmente essenciais, porque geralmente já tem um indício. Se você está colocando vários key results dentro de um objetivo, com números que você não conhece, você não domina, você não mede, será que dá para acreditar que esse objetivo vai realmente ser alcançado? Será que a gente não está mirando num objetivo que não faz tanto sentido, uma ambição que é grande demais para o lugar onde a gente está agora, ou que é muito distante, né? Voltando lá para o nosso planejamento estratégico. Um bom planejamento estratégico, ele também garante que o básico está sendo bem feito. Porque se for um planejamento estratégico que é completamente mirabolante, fora da realidade, as pessoas não vão conseguir conectar o hoje com o planejamento e a visão de futuro que a gente quer. Então eu preciso ter essa dose aí, esse equilíbrio de vamos fazer o básico direitinho, vamos alcançar aquilo que a gente sabe que é essencial para o nosso negócio continuar crescendo, e vamos sim ter ambição, mas vamos na ambição à medida que a gente consegue evoluir dentro da nossa própria maturidade, né? Nessa linha de evoluir de acordo com a maturidade, tem um outro padrão ou antipadrão que acaba aparecendo bastante no uso de uma execução estratégica diferente, e aí vou me permitir aqui já falar um pouco dessa expressão, que é centralidade do cliente. E se a gente for para o lado de centralidade do cliente, no lado retórico, se eu perguntar, você é uma empresa que tem centralidade no cliente? A resposta vai ser retórica, certo? Sim, claro e tal. Mas aqui, acompanhando essa execução estratégica diferente, o uso de OKRs e tudo mais, você acaba pegando, né? Você consegue pegar uns cheiros do que de fato, às vezes, é muito só um olhar business-centric, é olhar faturamento, é olhar custo, é olhar alguma coisa assim, do que de fato é colocar o cliente em um desses KRs, certo? Já que são poucos e bons, tem algum ali que fala sobre o cliente, que endereça e tudo, até para que essa seja uma discussão de fato do board estratégico e isso desdobre em ações e tudo mais. Então, né, teve aprendizados nesse caminho, erros para lá e para cá. Como é que foi, assim? Porque o business que vocês estão é um business que vem crescendo e muito a concorrência no Brasil é gigantesca, principalmente quando você fala, por exemplo, cartão de crédito. O que não falta são players, certo? Que entraram aqui, inclusive com uma experiência do cliente fantástica, revolucionária e etc e tal. Porém, cara, vocês estão do outro lado com um baita tamanho de carteira, um número de clientes absurdo, presença do maior varejista do Brasil. Cara, o que não falta é um público aqui massivo de clientes que quer ter uma boa experiência, porque hoje a concorrência o dá. Então é tão simples quanto isso, certo? Como é que foi coordenar isso? Porque o mercado já pressionou vocês naturalmente, dado toda a concorrência de fintechs, etc., que vieram. Vocês, do outro lado, estavam já com uma base instalada de clientes gigantesca e de públicos muito diferentes, certo? Eu acho que é legal falar, porque quando você fala de Carrefour, Atacadão, você tem personas, inclusive, bem diferentes aqui e com necessidades completas. Como é que vocês fizeram para fazer essa cola entre, cara, eu tenho um planejamento, os OKRs que eu tô olhando no dia a dia, foi mais nos OKRs, foi mais ali no uso das iniciativas, como é que vocês conseguiram trazer essa centralidade do cliente para a execução estratégica de vocês? Olha, CFC, não é fácil você, como você colocou, assim, no discurso é muito fácil você falar que tem centralidade no cliente. Na prática, realmente não é fácil você garantir essa consistência. Sempre você vai ter que balancear a visão de experiência do cliente, de satisfação do cliente com o resultado. Não tem como você abrir mão do resultado, até porque o resultado te ajuda a promover melhora de experiência para o cliente. Eu acho que alguns aprendizados que a gente teve, acho que é justamente olhar por esse aspecto de o que eu efetivamente, quem é meu cliente, o que ele espera, o que ele valoriza para a relação que ele tem comigo, porque ele pode estar buscando comigo um tipo de relação, um tipo de necessidade, com outra empresa, outro tipo de necessidade, e permear isso em toda a sua cadeia, né, de valor. Então, desde o planejamento estratégico, você olhar para isso, descer para os seus OKRs, uma mensagem importante de que isso é um objetivo-chave, ou um indicador-chave, e garantir que dentro
das suas iniciativas, dos seus épicos, das suas histórias, você esteja olhando sempre para isso. Alguns aprendizados que a gente teve foi muito o que você colocou de como é que você identifica essa necessidade do cliente e muda um pouco até a empresa com o comportamento que esse cliente tem hoje, né? O nosso cliente hoje, seja qualquer segmento, ele traz experiência de outra indústria, de outro segmento para aquela indústria. Então, quando eu estou falando aqui de varejo, hoje o cliente do varejo ele tem uma expectativa que não é formada só pela concorrência do varejo, mas também pelos serviços que ele tem, seja de vídeos, seja de consumo de mídias sociais, seja de serviços em casa. Então, como é que você consegue traduzir e trabalhar essa visão do cliente, essa visão de necessidade do cliente para seus grandes objetivos e como é que você consegue colocar isso dentro das suas iniciativas, né? Algumas coisas que a gente implantou e não posso dizer que a gente está no estado da arte ainda, acho que nunca estaremos, mas para todas as nossas tribos, todas as nossas squads, toda a nossa jornada de clientes, a gente tem mensuração de NPS, mensuração de que a gente chama de CSAT também, da relação e da interação com o cliente. E isso ele serve como fonte para as iniciativas, as histórias que a gente tem que trabalhar. Quando eu entro, por exemplo, numa experiência de aquisição, eu consigo saber exatamente qual que é o NPS do cliente, como é que ele está avaliando a experiência na aquisição digital, na aquisição em loja, o que ele está me falando que tem de dor nessa experiência ainda, e isso é visto pelos times para dar o driver de prioridade para as próximas interações. E sempre tentando traduzir, basicamente, esse objetivo, essa dor aqui, se eu fizer, quanto eu impacto efetivamente nos meus QRs e no meu objetivo. No fim do dia, a gente vai estar sempre falando de ativação de cliente, de maior engajamento, de maior frequência de uso, e isso, para mim, ele reflete em satisfação. Se o cliente está usando mais, se ele se concentra mais em você, quer dizer que ele está satisfeito com o seu serviço. Então, tentando simplificar aqui um tema que não é tão simples, eu diria que esses são alguns aprendizados. Mas é bem poderoso, porque quando a gente fala no nível executivo, tá, muitas vezes a gente está vendo o nível executivo olhar para o NPS, só que ele é um indicador, queira ou não, já tardio, certo? Ele está reagindo a uma série de ações. Eu acho que foi muito poderoso aqui, você trouxe uma visão um pouco de funil, né, das etapas do uso ali, do cara que foi recomprar, por exemplo, foi reutilizar lá, voltou na loja e tudo mais. E como, na verdade, eu estou olhando para os problemas em cada uma dessas etapas do meu cliente, da jornada do meu cliente, e estou tentando buscar qual é o problema, qual é o atrito que ele está tendo ali. Sim, o NPS continua sendo muito valoroso. Porém, o CSAT, quer diminuir o esforço do cara para ali, todos muito valorosos. Mas vamos olhar o problema que ele está tendo ali, entendendo já essas métricas como tardias. O que eu estiver fazendo vai refletir nela. Mas eu tenho provavelmente um conjunto de indicadores, e esse não sobe para a diretoria, isso não vai estar no OKR, provavelmente, mas que alguém está olhando e que vai refletir ali. Então, acho que esse é um aprendizado bem poderoso e que muitas vezes a centralidade no cliente está sendo num alto nível, né? As próprias equipes estão olhando também o NPS, mas assim, por que o NPS mexeu ou não mexeu? E fica ali aquela coisa uma discussão meio fluffy, né? Na prática, vamos voltar a olhar receita e custo, porque, é isso que vai pagar a conta. O NPS ele é a consequência do que você está fazendo, né? E não efetivamente o objetivo em si. Então, a gente usa muito o NPS como fonte de informação para a gente agir, e não como um objetivo de aumentar o NPS. A gente tem não só NPS, mas a gente usa, por exemplo, a gente conseguiu trabalhar com Speech Analytics, onde a gente pega todas as ligações, converte isso para texto, e a gente usa isso como fonte para priorizar, por exemplo, evoluções nos nossos canais digitais e no nosso atendimento. É um exemplo que está um pouco antes ali, talvez de um NPS, porque eu consigo inclusive pegar uma massa muito grande de amostra, né? Eu estou falando de centenas, milhares de ligações por mês. Uma coisa legal que o Tonel comentou, né, foi entender qual é a intenção do cliente ao usar o seu produto, usar o seu serviço, né? A gente fala muito de fit for purpose, de entender o propósito do cliente, a gente vê muita gente começando a falar desse assunto, mas às vezes de uma maneira ainda muito distante da prática. E você conseguir saber por que o cliente está usando o seu serviço, atender muito bem naquele propósito que ele chegou e também ter a tranquilidade de que tem propósitos que ele talvez vá atender com concorrente. E eu não vou focar nisso agora, eu vou focar em fazer
muito bem o motivo pelo qual ele me procura e manter ele voltando, ele retornando, né? Ter clareza dessa intenção por trás é uma coisa que muda muito o jogo, porque torna de fato acionável. O uso do NPS, né, do Fit for Purpose, de qualquer outro indicador que tente trazer essa visão de satisfação do cliente, se ele não se transforma em ação prática no dia a dia, ele perde completamente a sua utilidade. Eu tenho que conseguir olhar para aquele resultado e pensar, ok, o que muda no backlog das minhas equipes com isso? O que muda nas minhas prioridades estratégicas com isso? O que muda no meu posicionamento de marca? O que muda na minha direção estratégica, nos meus objetivos? Porque se nada mudar, é melhor parar de fazer, né? Afinal, dá um trabalho enorme a gente medir NPS, a gente medir Fit for Purpose, a gente olhar para satisfação ou qualquer outra coisa. Se não estiver se tornando ação no final do dia, não faz sentido. Então, eu gostei muito que o Tonel trouxe essa visão onde, ok, eu tenho os números, eu tenho os dados, mas eles são de fato acionáveis. Eu tenho aquilo que faz com que as pessoas consigam tomar decisão no dia a dia. E as equipes, elas precisam conseguir entender como que o trabalho delas impacta nessa relação com o cliente. Se a equipe não tiver clareza de que o que ela faz gera satisfação ou insatisfação, gera que o cliente retorne e compre com a gente de novo e consuma com a gente de novo, a equipe também não vai ver prioridade nisso, né? Por isso que a gente tem que fazer essa cadeia de informação se conectar desde a estratégia até a operação, senão, no final das contas, não se torna uma ação prática e um resultado lá no final do dia, né? E eu acho que uma das grandes dificuldades que a gente tem, né, você colocou aqui um ponto de como é que a gente prioriza as coisas, né? Acho que a grande dificuldade, pelo menos que a gente sentiu aqui e ainda hoje, eu diria que a gente sente, é descartar coisas. Assim, como é que você efetivamente fala o que você vai deixar de fazer? Porque tem tanta oportunidade, tem tanta informação, você consegue tirar tanto insight, tem tanta hipótese de solução, só que o investimento ele é finito, o tempo das pessoas é finito. Como é que você efetivamente prioriza, descarta o que você acha que não tem o melhor valor para aquele objetivo e não sofre com isso, né? A organização, pelo menos na nossa experiência aqui, a organização às vezes ela sofre com o fato de ter deixado de fazer alguma coisa porque escolheu a outra. A gente precisa estar constantemente revisitando isso, constantemente estimulando isso na cultura das pessoas, porque todo mundo quer superar expectativas. O padrão das pessoas é fazer mais do que efetivamente é esperado delas. Como é que você consegue colocar isso na cultura no dia a dia, de deixar de fazer algumas coisas, eu diria que é um dos grandes desafios que a gente sofre. A gente acabou de citar aqui o conflito entre duas personagens. Uma personagem é e se? E se eu não fizesse isso e fizesse aquilo? Versus a Jaque. Jaque tá fazendo, né? Aproveita e já faz isso também. Então, priorização é um dos maiores problemas. E aí, principalmente aqui, né? Vou aproveitar, Tonel, pela tua experiência, toda a questão de ter uma visão de resultados, objetivos que a gente quer alcançar. Cara, isso se desdobra em iniciativas. Cada empresa chama de um nome, certo? Tem empresa que chama de iniciativa, tem empresa que chama de projeto, tem empresa que chama de épico. Aqui, né? Tipo, menos importante. Mas o fato é, a gente tem macro tarefas, vamos botar assim, macro hipóteses que a gente quer atacar e de alguma forma ver se aquilo ali vai trazer resultado. Sei bem que vocês já testaram um conjunto diferente de comos descer essas tarefas, ou trabalhar, ou conectar, melhor dizendo, do que descer essas iniciativas aqui, como faz essa conexão no portfólio. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente aqui, quais um pouco dessas tentativas, jeitos diferentes de trabalhar, uma coisa muito faca na caveira, talvez, aquela coisa de semanal, e eu sei que vocês já exploraram um pouquinho, ciclos um pouco mais longos. Conta um pouquinho pra gente da história de vocês, e eu tô perguntando isso porque muitas vezes a gente, enquanto K21 Now, a gente tem exatamente que desmontar o cenário de a paixão pelo método, certo? E fazer a adequação àquilo que faz mais sentido para o momento de empresa, para o momento de time, de liderados, times que a gente tem. E você é um dos poucos diretores aqui, que eu conheço do Brasil, inclusive, que viveu um cenário bem mais agressivo, orientação ao resultado semanal, até um cenário um pouco mais trimestral ali, olhar, focar no trimestre. Queria que você passeasse um pouquinho com a gente em como é que foi o uso desses objetivos, desdobrando no portfólio, com todos esses temperos que a gente já deu, mas passeando por jeitos diferentes e prós e contras. Se tu topar aí, trazer pra gente. Vamos lá, vou tentar ver se eu consigo explorar da maneira correta aqui, mas realmente a gente fez um pouco de tudo, CFC, e uma parte
vocês estavam ali junto com a gente, acompanhando, estimulando. Outra parte a gente começou a fazer agora sozinhos. É um pouco do que você colocou até, assim, não importa o método, né? O que importa é o que efetivamente funciona para aquela organização, qual o resultado que ele traz, que aquela iniciativa ou aquele método traz. A gente tentou flight levels, a gente fez gestão de portfólio, reuniões quinzenais para passar cada um dos épicos, que eram reuniões de 2-3 horas. Basicamente, eu acho que se eu puder resumir tudo, assim, aonde mais funciona é quando você tem efetivamente uma métrica para o que você está discutindo. Toda vez que você vai um pouco para alguma coisa mais qualitativa, vamos dizer assim, do ponto de vista de entrega, do ponto de vista de milestone de projeto, aquele negócio perde um pouco o foco, ele perde um pouco a expectativa que você tem de resultado, você acaba se distraindo com coisas que efetivamente não são importantes, que no fim é você trazer efetivamente o resultado esperado para aquele objetivo. E eu tô falando de resultado, não é financeiro, eu tô falando de resultado, é uma experiência que você está entregando para o cliente, é um produto que você está entregando para o cliente, é um serviço que você está testando. Então, hoje, talvez, a gente tenha até diferentes métodos, dependendo dos times. A gente tem aqui hoje um padrão de fazer um API Planning a cada 3 meses, mas você tem ali o que a gente chama de showcases mensais, onde as pessoas dão um pouco de visibilidade do que está andando, até para você sincronizar um pouco os times que estão rodando em paralelo algumas soluções que às vezes são interdependentes. Eu acho que o importante é você ter uma cadência efetiva para acompanhar o time, e aí quando eu falo acompanhar o time não é um acompanhamento da diretoria, mas você tem ali os times, as squads que estão envolvidas no dia a dia, que estão se falando diariamente, você tem as tribos que estão semanalmente se alinhando para ver se as coisas estão andando. Agora, por exemplo, a gente está fazendo uma mexida forte no nosso canal, no nosso aplicativo. Toda semana a gente tem meio que uma sync para olhar efetivamente, porque cada tribo tem que fazer o seu papel para entregar para a tribo de canais conseguir fazer a execução ou a evolução do cronograma como um todo, do objetivo como um todo. Então, eu acho que um dos aprendizados que eu tive foi de que o mais importante é você define um método, define um objetivo que você tem para acompanhar, uma forma que você quer acompanhar, mapeia e acompanha se isso está funcionando para a organização. Se não tiver, cara, não perde muito tempo ficar insistindo. Troca, traz outra e vê se isso efetivamente vai funcionar, se isso vai trazer um engajamento. Acho que no fim você tem que ter o engajamento das pessoas, tem que ter o compromisso delas com, seja prazo, seja resultado, seja qualquer que seja o combinado que você fez ali com o time, e você garantir que a empresa inteira tem visibilidade do que está acontecendo dentro da empresa. Uma vez por mês a gente faz também uma apresentação das entregas, faz entregas para que as pessoas conheçam efetivamente o que está sendo desenvolvido pela organização, e aí estimule que essas pessoas busquem os times e comecem a participar mais. E dá para destacar um ponto bem importante aí do que você trouxe, Tonel, que eu tenho diferentes cadências para diferentes objetivos em relação à minha comunicação. Então, tem coisas que acontecem a cada 3 meses, legal, mas tem coisas que acontecem toda semana, tem coisas que acontecem todos os dias. E outro ponto importante é a visibilidade, porque não necessariamente, acho que esse é um dos piores males que a gente enfrenta, principalmente agora no trabalho mais online do que presencial até, é que tudo que é visibilidade virou igual a uma reunião. E não é necessariamente uma reunião que me dá a visibilidade dos resultados, né? Com certeza, você olha para os resultados todo dia, várias vezes ao dia. Os resultados que são mais importantes para vocês, os resultados que são maior prioridade, aqueles que você está acompanhando em relação à estratégia, mas você também não precisa de uma reunião para que alguém te apresente o resultado todo santo dia, né? Você tem onde buscar isso. Queria também que você falasse um pouquinho dessa sua rotina, né? Enquanto diretor, enquanto essa responsabilidade de trazer a visão de negócio, de direcionar a estratégia para as pessoas, como é que é a sua rotina no dia a dia para ter esse tipo de visibilidade? Vocês têm outros mecanismos que não sejam reunião para ter uma visibilidade, para poder acompanhar, para poder fazer essas adaptações rápidas? Às vezes é necessário fazer uma mudança, né? Como é que isso funciona? Fiquei bem curiosa aqui para entender. Nós temos sim, Rafa. Um dos trabalhos que a gente fez nos últimos anos foi tentar construir dentro da jornada uma série de dashboards, que a gente chama, para dar um pouco mais de visibilidade de tudo que está acontecendo na organização. E aí você tem
alguns dashboards que eles são mais operacionais, de chegar e descer no nível de cada step de um funil de aquisição dentro do canal do aplicativo, e basicamente quem acompanha isso são os times, é aquela squad que é responsável por aquele produto, assim como a gente tem alguns indicadores mais macro que dão uma visão geral do portfólio, como ele está andando, o que está acontecendo. Então, a minha rotina, geralmente, a primeira coisa que eu faço quando eu chego para trabalhar é abrir esses dashes e passar desde a aquisição até a retenção por pelo menos um dashboard de cada fase da jornada. E aí, com base nisso, eu já consigo ter uma visão como é que foi o dia anterior para algumas situações, para outras situações como é que está vindo o mês, qual que é a tendência, e isso me gera o estímulo de começar a trabalhar a provocação com os meus times do que a gente precisa fazer, qual é a principal alavanca que a gente tem que puxar em cada uma das fases da jornada. E isso esse dash que eu estou falando, esse conjunto de relatórios, vamos dizer assim, ele está disponível para qualquer pessoa da empresa. Qualquer um hoje olha esses indicadores, esses dashes. Semanalmente, na nossa reunião de diretoria, esse dash é aberto, o mais geral deles é aberto, e a gente passa pelos principais indicadores. Ali é muito mais para a gente discutir em conjunto, tá? Todos os diretores, e ter um pouco da opinião um do outro. Mas cada um dos diretores já viu aqueles indicadores. É muito mais pela discussão do que efetivamente pelo acompanhamento do indicador. O indicador está ali disponível todo dia. Se eu entrar todo dia, eu estou vendo ele. Esse tipo de ferramental, ele ajuda muito pra gente. Além disso, a gente tem, claro, os boards dos times e tudo, mas hoje em dia, eu confesso que eu não entro nos boards dos times com frequência. Assim, tá muito mais no trabalho do time, no controle das histórias. Eu olho muito uma vez por mês como é que tá o avanço da performance dos times, como é que tá o lead time dos nossos times, dos nossos squads, como é que tá o throughput, qual a quantidade de coisas que a gente planejou fazer e que a gente conseguiu efetivamente fazer, aonde estão os nossos gargalos. Eu tô muito mais preocupado hoje aonde tem problemas que são sistêmicos, que são não de um time exclusivo, mas de vários times, que eu preciso entrar para ajudar a destravar a capacidade de entrega da organização. Seja no momento de você priorizar, seja no momento de você fatiar, seja no momento de você fazer um refinamento de uma solução, ou às vezes até no momento de você homologar e você tem algum tipo de problema de infra, de sistema, efetivamente que atrase a capacidade de entrega dos times. Excelente. Eu tô até meio emocionada aqui, porque pra mim essa gravação tá sendo um grande reencontro, assim, né? De reencontrar o Tonel depois de tanto tempo e relembrar tanta coisa legal. E, gente, não foi nada combinado, mas eu queria muito destacar que essa fala do Tonel é um dos principais pontos que eu e CFC aqui somos tão fãs dele e do trabalho dele, porque uma pessoa, né, um executivo que tem essa rotina de conseguir olhar com clareza para todos os resultados, de saber quando intervir ou não intervir no trabalho das equipes, de não ser a pessoa que fica lá pedindo status report, olhar para a tarefa e ficar ali, né, pentelhando o time no dia a dia, é uma coisa que, assim, é incrivelmente poderoso pra gente ter dentro de uma organização. E, claro, isso acontece também por vários outros pontos sistêmicos, né? A gente sempre conversa muito com as lideranças, né, quando a gente tá fazendo consultoria aqui na Nauer, que para que a liderança consiga deixar o backlog do time ser tocado pelo próprio time, ela precisa ter métricas, ela precisa saber dos resultados, ela precisa conseguir acompanhar num nível executivo essas coisas, né? Se eu não tenho esse acompanhamento de nível executivo, de visão estratégica, naturalmente eu vou ter que entrar num backlog para poder olhar, e não é isso nem que o executivo quer, nem que o time quer. Então é muito legal ver vocês nesse lugar, assim. É importante deixar aqui já a dica, né? Se você é diretor, é executivo, ou tá, né, se desenvolvendo para um cargo como esse hoje em dia, pega essa fala do Tonel, essa rotina do Tonel aqui como um objetivo para você ter na sua vida. Minha rotina vai ser olhar para os resultados, conseguir tomar decisões com base naqueles resultados, intervir no dia a dia das equipes quando eu posso ajudar, quando eu posso remover gargalos, quando eu posso ajudar a tirar impedimentos. É essa mentalidade, essa mudança de mentalidade que muitas organizações ainda precisam fazer e que destrava completamente a burocracia, os resultados, a aceleração das entregas, né? Tudo isso que a gente vem falando e buscando há tanto tempo. Então, fiquei até aqui muito feliz, muito emocionada de ver
tudo isso sendo colocado em prática, assim, por uma pessoa que a gente admira tanto, Tonel. Muito bom saber. A gente brinca, né, que o pai ou a mãe da microgestão é a falta de visibilidade. Quer dizer, a gente desidratou o pai ou a mãe aí, né, dessa falta de visibilidade. De alguma forma, tipo... O que é fundamental também, que eu queria destacar uma coisa que veio da sua fala, que é sobre não simplesmente coloque uma governança única para todos os seus problemas. Eles têm estilos diferentes. A gente tem uma macro linha de governança de como a gente combina. Você falou da PI Planning, por exemplo. Você falou de times que às vezes, né, semanalmente ou mensalmente estão mostrando ali algum resultado, um showcase. Tá tudo bem ser múltiplos cenários, porque são múltiplos desafios de caráter diferente. Você vai ter algum tipo de objetivo que a gente vai estar olhando mais na lupa. Por quê? Porque é o maior desafio do momento? Ou porque o acionista está exigindo mais atenção agora desse problema? E isso vai gerar um tipo de governança ligeiramente diferente ali. Tá tudo bem. Não vai ter uma receita para todos governar, certo? E os resultados é que estão guiando essas alavancas. Tem uma última coisa que eu queria explorar mais, porque esse é o assunto mais polêmico em todos os lugares que você passa, e você já tocou nele, Tonel. Descarte. Eu sei que vocês fizeram um bocado de descarte de iniciativas, de coisas micro e tal. Ao mesmo tempo que você está num processo, quando você olha... Cara, é um ambiente muito complexo, certo? O ecossistema do Grupo Carrefour, ele é muito complexo. Por causa da natureza de varejo, mercado financeiro e todas as variáveis que envolvem aqui. Descartar coisas num ambiente de forte compliance é uma das frases que mais gera treta em lugares que a gente passa, principalmente no mercado financeiro. Não, mas não pode descartar, porque o compliance mandou, porque não sei o quê. E assim vem algumas bengalas, né, muitas vezes, ou algumas coisas que simplesmente ficam como realidade absoluta. Queria explorar um pouquinho aqui com você em como foi, talvez não seja descarte, talvez seja simplificação. Já tô talvez até dando um pouquinho de dica aqui pro Tonel, mas eu queria ouvir um pouquinho para você de como é que foi esse processo de quase que aculturamento, certo? De falar sobre descarte, simplificação dentro dos times e dos liderados. Bom, eu acho que esse é um processo que continua acontecendo, ele continua gerando aprendizado e a gente ainda, como eu comentei um pouco mais cedo na fala, a gente ainda sofre com isso, né? E você trouxe realmente uma dica muito boa, que é, muitas vezes, dá para fazer algo mais simples e você já atender, de repente, uma demanda ou algum problema que naquele momento a simplicidade que você trouxe, essa solução mais simples que você trouxe, já atende e você pode se concentrar em algo que efetivamente traz mais valor. Claro que tem diferentes problemas. Quando a gente está falando de um ambiente como o financeiro, que é altamente regulado, quando você tem alguma coisa que é efetivamente uma falha que pode te expor do ponto de vista regulatório, muitas vezes você não tem nem opção de falar, não, eu não quero fazer isso agora. Não, você tem que fazer isso agora. E aí você, na hora que está se deparando com isso, tem que olhar muito e ser muito crítico e falar assim, tá bom, o que efetivamente é o problema, qual que é o meu risco envolvido aqui e qual é o mínimo necessário para fazer que efetivamente mitigue este risco, ou que elimine esse risco. Porque você pode fazer uma solução gigantesca e ser completamente à prova de fogo e você consegue passar por qualquer tipo de adversidade, mas você vai levar 1 ano para fazer isso. Ou você pode fazer uma solução que ela também te resguarde e não te deixe correr risco, você não esteja exposto, mas que ela é muito mais simples e em 3 meses você resolve. Depois você tem até tempo de sofisticar ela se for algo que você deseja ou que a organização deseja. A grande dificuldade que eu vejo ainda hoje é um pouco mais nas pessoas do que efetivamente na discussão em si, das pessoas que ali às vezes estão apaixonadas pela solução, apaixonados por aquele projeto, aquela iniciativa, e que tem que se desgarrar disso, para assim, gente, a gente não está aqui para entregar um projeto, entregar uma solução, entregar um produto. A gente está aqui para entregar um serviço, uma expectativa de um cliente, uma expectativa de um acionista. Vamos voltar para o problema, vamos voltar para efetivamente o que a gente quer resolver e depois a gente vê se efetivamente essa é a melhor hipótese. Beleza, vamos priorizar essa hipótese. Então, o que eu procuro fazer, o que a gente tenta procurar fazer sempre na organização é questionar um pouco qual é o problema. Qual que é o problema efetivamente que a gente quer resolver? Amém, amém, amém. Qual é o problema que a gente quer resolver, né? Rafinha, por favor. Boa, e atrelado a isso, né? Quando o problema tá claro, é muito mais fácil as pessoas desapegarem da solução
Principalmente se a gente já tem indícios de que aquela solução não resolve o problema, ou a gente tem um risco muito alto em fazer aquela solução, ou tem uma solução mais simples que resolve o problema, ou que é mais eficiente ou mais eficaz. Então, essa clareza do problema, ela permite essa conversa, né, de um jeito mais leve, porque senão parece que você tá atacando a solução da pessoa, né? A pessoa leva pro coração aquilo e fala, não, mas eu sonhei com isso minha vida inteira, eu quis fazer esse projeto, enfim. Mas uma outra coisa, acho que legal sobre o descarte também, que é uma mudança cultural importante, que eu vejo muitas organizações que ainda não fizeram isso e quando começam a fazer tem um poder transformador muito legal, é reconhecer as pessoas pelo descarte. Porque a gente tende a reconhecer as pessoas por aquilo que elas entregam. Logo, elas vão sempre querer entregar mais. Um ponto até que o Tonel falou mais cedo, né? A pessoa quer entregar além do que é previsto para ela porque ela quer se destacar. Mas o quanto a gente reconhece as pessoas por tomarem boas escolhas de descarte. Por dizerem, eu não vou fazer isso aqui porque tem algo mais importante. Eu não vou fazer isso porque esse é meu foco. Então, esses mecanismos de reconhecimento, eles fazem toda a diferença para que a gente consiga mudar a cultura. Porque é assim que as pessoas vão aprender que descartar é realmente valioso pra gente, né? É isso aí, Rafa. E assim, não quer dizer que isso seja fácil, né? Quando eu falo, não, vamos questionar qual que é o problema, vamos focar em cima do problema. Não é fácil, gente. Assim, a gente erra, a gente toma decisões erradas que você depois olha e fala assim, putz, eu não deveria ter construído o produto desse jeito. E aí você tem que ter coragem também de falar assim, joga fora e começa de novo. É outra coragem que precisa ter dentro da organização para você tomar esse tipo de decisão. Que muitas vezes você já fez um certo montante de investimento ali naquele produto, mas você consegue ver que não vai para frente, gente. Isso aqui não vai virar. Então foi uma aposta que a gente fez e que deu na água. Então, em vez de você continuar investindo naquilo que não vai sair da água e não vai voar, vamos mudar, vamos pivotar essa ideia aqui. E isso é algo que gera desconforto dentro de qualquer organização, principalmente quando você tem que falar que você investiu algo ou investiu algum montante de tempo de pessoas e que foi um erro. Olha só, né? Como cuidar da cultura do erro da maneira com o maior senso de dono possível, certo? Porque é isso. Você quer continuar investindo nesse erro? Beleza, a gente vai gastar mais dinheiro no final do dia, né? É completamente anti-senso de dono. Você continuar investindo numa coisa que você já viu que, cara, não é por aí. Não tá rolando. Tantas quantas foram as histórias que a gente ouviu de até empresas sendo construídas num castelo de areia, tá? E aí temos que fechar, né? A gente tô até triste aqui, porque passou tão rápido a conversa, Tonel, saudades aqui da gente falar. E aí, eu queria primeiro agradecer muito, 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 Tonel, pela presença, por estar aqui com a gente. E além do agradecimento aqui a você, a Rafinha, que estão com a gente aqui nesse episódio, eu queria que você, se possível, desse uma dica, porque, cara, você hoje está numa cadeira super importante, diretor dentro do Banco Carrefour, um dos maiores bancos hoje no Brasil, aqui, né, e principalmente ligado a varejo, o maior banco hoje. Queria te ouvir um pouco sobre dicas que você dá para os líderes que às vezes estão no início dessa jornada, certo? De gestão por resultado, de trabalhar uma execução estratégica diferente, e estão se borrando de medo. É o seguinte, cara, é aquele modelo de SWOT, planejamento estratégico, PPT, desdobra todo o projeto que eu vou fazer no próximo ano e meio, 2, e que ouvir isso tudo que você está falando dá talvez até aquela posição meio de, meu Deus, é tão diferente, é tão desconfortável frente ao que eu estou fazendo. Queria que você desse aí um pouco da voz da experiência, um pouco de dica para essa galera que está te ouvindo agora, do qual é o guardrail, no mínimo, né? E o que é bom, o que é vantajoso, mas qual é o guardrail também que ele pode se de alguma forma garantir aí para se jogar num caminho de fazer diferente de como ele aprendeu, de alguma forma ela aprendeu aí a fazer. Bom, Sérgio, eu acho que se tem uma coisa que é uma das belezas da humanidade, do ser humano, é se reinventar, se mudar e aprender. Acho que o que mais estimula qualquer pessoa é aprendizado. Então, eu acho que uma dica que eu posso dar, que eu acho que foi uma mudança, inclusive, no meu mindset, na forma como eu trabalho, é efetivamente você ser um líder servidor. Você pensar como uma pessoa que está aqui para facilitar o caminho das pessoas que estão com você, de desenvolver essas pessoas para que elas não dependam de você para atingir os seus objetivos, para crescer, para entregar resultado,
a partir do momento que você faz isso, não só você está ajudando essas pessoas a se desenvolverem, mas você também você acaba sendo reconhecido por isso. Você tem mais espaço para conseguir se movimentar, para conseguir buscar desafios novos, buscar desafios mais complexos. Então, esse acho que é uma das dicas que eu guardo comigo, que é um pouco até de um dos treinamentos que vocês têm, que é a gestão 3.0, como é que você trabalha efetivamente uma mudança de mindset, como você cria liderança através de exemplo, através de parceria, através de servidão mesmo e menos com aquele status hierárquico superior, porque na prática, no dia a dia, ninguém é superior a ninguém. É isso, uau, hein? Aí, acho que quem não quiser ouvir todo o podcast, ouve pelo menos esse finalzinho de novo, entendeu? Porque, mastiga aí, você é líder aí que tá ouvindo, você pensa aí. E Rafinha, por favor, acho que é a mesma coisa aqui, que dica você dá pra quem tá se jogando agora nesse caminho? E muito obrigado por ter vindo também, ter participado com a gente. Pegando um pouco do nosso papo como um todo aqui, dicas que eu dou são: começa pequeno, vai para a solução simples primeiro, antes de ir para uma solução super complexa, e tenha sempre clareza de onde você quer chegar. Se você não sabe onde você quer chegar, se você não tem por onde começar de um jeito pequeno, ou você não tem clareza de uma solução simples que você já pode testar, já são riscos ali. Para quem está começando mesmo, esses primeiros passos, eles são essenciais, porque é isso que constrói a sua habilidade de lidar com a complexidade no futuro, de lidar com as soluções maiores, de conseguir expandir, de fazer isso em outras equipes para mais pessoas, né, de influenciar como um todo, né, de uma forma escalável aquilo que você quer de transformação, tanto para você, para os seus liderados ou para a sua organização. Muitíssimo obrigado, Tonel. Muitíssimo obrigado, Rafinha. Valeu, galera, que está assistindo aqui até o final do episódio. Muito, muito, muito obrigado. É só agradecer, CFC, agradecer você e a Rafa, agradecer novamente pelo convite. Foi um prazer estar com vocês aqui. Parabéns pela jornada, cara. É isso, uma jornada de aprendizado e que continua em aprendizado. E é isso, né? Sobre isso. Liderar, no fundo, é sobre isso, né? A gente nunca tá pronto. A gente tá sempre evoluindo. Então, valeu, galera. Obrigadão. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.